O Rota 51 fala com o doutor Otaviano Sobrinho, meritíssimo juiz de direito de Eunápolis, e é o juiz responsável por todos os julgamentos do fórum aqui de Eunápolis. Devido à pandemia e os entraves da própria justiça, os júris eles começam, mas existem muitos julgamentos a ser marcados, o que demonstra um desgaste muito grande tanto para juízes como para advogados e o próprio corpo de jurados. Mas Eunápolis retoma a sua lide trabalhista com relação aos julgamentos da cidade. Doutor Otaviano, eu sei que existem muitos júris a serem marcados e não são poucos devido aos crimes que acontecem. Mas como é que está esse ano de 2021? Bom dia, Paulo. Bom dia aos espectadores da Rota 51. Como você colocou inicialmente, de forma correta, nós estávamos com os processos da competência do Tribunal do Júri, que me compete a presidência, paralisados desde o início do ano de 2021, em decorrência da pandemia que afetou o Brasil, não é, como o resto do mundo, e que determinou que ações fossem tomadas no sentido de evitar a contaminação pelo coronavírus, e entre essas ações estava, como ainda continua, a proibição de realização de atos presenciais, né? E em decorrência disso, nós estávamos com alguns processos já prontos para serem julgados pelo Tribunal do Júri, mas não tínhamos condições de realizar antes esses julgamentos, porque o procedimento do Tribunal do Júri, a sessão de instrução e julgamento do Tribunal do Júri, requisita uma série de formalidades, inclusive de índole constitucional, que não podem deixar de ser observadas, e entre as quais a gente destaca o sigilo da votação e a incomunicabilidade dos jurados que compõem o Conselho de Sentença, formalidades essas que só podem ser observadas, só podem ser executadas de forma presencial, né? E por isso, então, não tinha condições de ser realizado o julgamento de forma telepresencial. Ressalto que tanto eu, como juiz da primeira vara criminal, como o doutor Itu da segunda vara criminal, e o judiciário baiano não pararam. Nós vimos realizando todos os atos processuais, as audiências de forma telepresencial, naqueles processos que assim permitia a condução. Agora, em relação ao Tribunal do Júri, como eu disse, a necessidade da realização do ato presencial estava suspenso. Como já houve um arrefecimento das condições críticas da pandemia, né, houve uma diminuição sensível dos casos de contaminação, e o Tribunal de Justiça, então, sensibilizado com isso, autorizou de forma parcial a realização de julgamentos. Aí, nesse caso, o juiz está dando prioridade àqueles processos mais antigos com réus presos e colocando em pauta para realizar a sessão de instrução. E estabeleceu para isso um protocolo sanitário, como utilização de máscaras pelos presentes, aferição da temperatura para ter direito a ingressar na sala onde se realizam os trabalhos e redução significativa do número de pessoas. Nós só estamos permitindo aquelas que efetivamente estão trabalhando na sessão de julgamento. Nós não temos abertura para o público em geral participar das sessões de instrução e julgamento. E nessa linha, convocamos o tribunal, já agendamos 3 julgamentos, 2 não foram possíveis se realizar por questões processuais, e ontem nós tivemos a ocasião de realizar o primeiro dessa leva que está aí programada, onde nós tivemos uma sessão de julgamento e estamos com outra programada para o próximo dia 7, quinta-feira, estaremos realizando um novo julgamento. Doutor Otaviano, para esse final de ano de 2021, o senhor tem uma ideia mais ou menos de quantos julgamentos serão realizados aqui no tribunal? Eu pretendo levar a julgamento aí cerca de 6 a 8 processos. Nós temos muitas dificuldades em relação a isso.
e que não passam a solução das dificuldades pela vontade do juiz. Em primeiro lugar, o juiz, por uma diretriz do Conselho Nacional de Justiça, é obrigado a tirar férias. E eu estou agora com férias programadas já a partir da próxima semana, por uma obrigação que o CNJ impõe. E, evidentemente, eu estando ausente das funções por conta das férias, nesse período não será possível realizar julgamento. Então, as sessões serão retomadas após as minhas férias no mês de novembro. Além disso, nós temos ainda outras dificuldades trazidas pela própria, digamos assim, numa linguagem bem simples, burocracia do Tribunal do Júri. O juiz, quando para fazer o julgamento pelo Tribunal do Júri, ele praticamente perde o dia, pelo menos. Porque nós temos ainda formas tabelioas antigas que concede às partes prazos longos de debates. É 1h30 de prazo para a acusação, 1h30 de prazo para a defesa, depois mais 1 hora para cada qual. Então, só aí nós temos pelo menos 5 horas de debates e acompanhando uma fórmula que foi implantada lá atrás, em 1940, ainda hoje perdura. Eu, com todo respeito aos que trabalham, digo que se alguém não tiver condições de convencer outro em 20 minutos, deve mudar de profissão, né? Mas, infelizmente, a gente ainda segue essas regras. Isso quando nós estamos com o julgamento de um réu só. Se forem 2 réus, esses prazos dobram, né? E nós temos pelo menos 9 horas de debates. E isso implica em que aquela vara, a unidade, pare naquele dia. E nós temos, além desses processos de julgamento, temos outros aqui de presos de processos criminais comuns, nós temos a execução penal, que temos que também dar atenção. Então, a gente tem que conciliar os julgamentos do Tribunal do Júri com as outras atividades que desenvolvemos no dia a dia. Nós já tivemos a oportunidade de reportar aqui julgamento de 5 réus, que foi de um dia para o outro. Então, esse desgaste é maior ainda, tanto para os réus como para a defesa, para a acusação e para o próprio jurado. Então, isso também permite um desgaste muito grande, principalmente do juiz, que tem que ficar atento a todas as situações, tanto da acusação como do julgamento. E ele só pode dar a sua opinião final após a votação dos jurados. Doutor, para esse ano agora, geralmente não tem julgamento para mais de um réu, né? Nós temos sim, nós temos aí previsão de processos que tem mais de um réu e temos previsão de duração de pelo menos 2 dias. Este foi o meritíssimo juiz doutor Otaviano Sobrinho, que falou com exclusividade para o Rota51.com. E nós queremos aqui agradecer também a deferência especial do juiz por permitir que o Rota sempre se faça presente no Salão do Júri para reportar o que acontece na Justiça de Eunápolis. Para o Rota 51, o jornalista Paulo Barbosa.